Boa noite. Agradecer a presença de todos. Vamos dar início aos trabalhos. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Revitalização Urbana da Grande Florianópolis. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência número 33 do presente ano de 2025, com a coordenadoria dos trabalhos sendo do excelentíssimo senhor deputado estadual Alex Brasil, que aqui vos fala, e integram essa frente parlamentar como membros os excelentíssimos senhores deputados estaduais Ana Campanholo, Camilo Martins, Fabiano da Luz, Ivan Nates, Gessé Lopes, Márcio Machado, Marcos Vieira, Oscar Gutz e o deputado Volney Weber. O principal objetivo dessa frente é fomentar debates, trazer melhorias e revitalização para as regiões mais antigas da Grande Florianópolis, as quais sofrem com a degradação, desvalorização dos imóveis e êxodo de moradores e negócios. Em destaque para a discussão, a região central de Florianópolis e da região nossa vizinha São José, Campinas e Cobrasol. Nesse momento, esse cerimonial convida para compor a mesa as seguintes autoridades. Convido o senhor presidente da CIF, Célio Antônio Bernardi Júnior. Por favor. Convido o senhor presidente da CDL do município de Biguaçu, Jonathan Manuel Porto. Jonathan. Convido o senhor presidente da CIBIG, David Luiz Carvalho. Convido a senhora analista de articulação institucional da CDL de Florianópolis, Luciana Tavares. Neste ato, representando o presidente da CDL de Florianópolis, Eduardo Queires. Convido também para compor a nossa mesa a senhora Rose Macedo, diretora da Cindy Lojas. Quero também agradecer a presença do senhor vice-presidente da CDL da Palhoça, Lucas Vieira. Agradecer à senhora assessora parlamentar Cristiane Vega, neste ato representando o senhor presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, Onildo Dal Bosco Júnior. Agradecer a presença do senhor diretor financeiro do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Santa Catarina e Paraná, Cleiton da Souza Benites. Agradecer a presença da senhora diretora de marketing Cindy Lojas, Rose Macedo Coelho. Vou convidar os que compõem a mesa para sentar, por favor. É com grande honra e senso de responsabilidade que damos início hoje à Frente Parlamentar pela Revitalização das Regiões Comerciais Históricas da Grande Florianópolis. Este não é apenas mais um grupo político ou uma iniciativa de papel. Esta é uma convocação real e urgente para olharmos com coragem para um problema que já não pode mais ser ignorado. O abandono, a degradação e o esvaziamento das áreas centrais que foram e ainda podem ser o coração pulsante da nossa capital e região metropolitana. Todos aqui sabem, o centro de Florianópolis, assim como os bairros tradicionais Campinas e Cobrasol e São José, vivem um processo de esvaziamento comercial, deterioração urbana e aumento de insegurança. Prédios abandonados, lojas fechadas, espaços antes cheios de vida e hoje cheios de silêncio. Isso tem que mudar. A inércia do poder público, ao longo dos anos, trouxe consequências visíveis e preocupantes: a desvalorização acelerada dos imóveis, o afastamento de famílias, de turistas e empresas e a atração de pessoas em situação de vulnerabilidade social e sem a devida estrutura de acolhimento, assim como o êxodo de comerciantes que não conseguem mais manter seus negócios em ambientes degradados. O resultado disso é um completo desinteresse por essas áreas que passam a ser vistas como zonas de baixo valor, quando deveriam ser territórios de convivência, economia e cultura, até por conta da localização privilegiada. A atuação conjunta da Assembleia Legislativa, associações, prefeituras, pode destravar burocracias, atrair investimentos
e garantir que ações saiam do papel com impacto real na vida das pessoas. A nossa missão com essa frente parlamentar é clara: apoiar a revitalização com inteligência, respeitando a história e a vocação dos nossos centros urbanos. Atrair investimentos e turismo, com segurança, cultura e planejamento. Fomentar o comércio local e empreendedorismo, trazendo vida e oportunidade para quem quer trabalhar. E, principalmente, articular com o poder público, associações, moradores e comerciantes, porque só com a união de forças é que conseguiremos transformar esse cenário. A revitalização que queremos não é apenas de paredes, calçadas ou fachadas, mas de propósito, de dignidade e de perspectiva para quem vive e trabalha nessas regiões. Aqui hoje lançamos uma aliança para uma grande Florianópolis que valorize suas raízes, mas que também olhe para o futuro. Uma frente que cobra, propõe, articula e entrega. E que estará de portas abertas para ouvir todos aqueles que também acreditam que o centro pode e deve voltar à sua referência em desenvolvimento, segurança, cultura e turismo. Vamos em frente, com fé e coragem e muita ação. Assim iniciamos os trabalhos de hoje. O que a gente propõe com essa frente, fazendo um breve resumo? Que a gente possa unir todos os esforços, hoje com vários representantes aqui do comércio local, de moradores, do parlamento, para que a gente junto realmente consiga ter forças para rever o que está acontecendo com os nossos centros urbanos. A gente, infelizmente, hoje tem medo de andar nos centros da cidade, principalmente em horário noturno, pelo abandono que nós percebemos. Inúmeros comércios pichados, lojas que quando você fecha e vai para casa, você não sabe se no outro dia ela vai estar do mesmo jeito ou se ela foi arrombada. Muitos moradores de rua, que é um problema crônico que está acontecendo, principalmente nas cidades litorâneas. E eu costumo dizer, Santa Catarina não tem histórico de ficar gerando moradores de rua. Então a gente tem que ver que a gente é um estado hoje que está sendo muito afetado por isso. Será que estão trazendo gente de outras regiões do país para o nosso estado de Santa Catarina? Algumas notícias que não chegam, sim, está acontecendo isso. Mas se essa é uma realidade, a gente precisa enfrentá-la. E a parte da revitalização dos centros urbanos faz parte desse processo. Não que a gente vai tirar eles do centro para mandar para outras regiões ou bairros mais afastados. Mas a gente precisa olhar com muita atenção para que os nossos centros voltem a ser um centro de convívio familiar, um centro de convívio onde as pessoas se sintam seguras e queiram estar lá, que é justamente o sentimento contrário que a gente percebe na grande maioria hoje. Muita gente deixando de ter, inclusive, comércio na região central, por não se sentir mais segura de ter esse comércio lá, procurando ir para outras regiões do nosso município. Então, hoje eu quero ouvir um pouco dos participantes aqui, das autoridades que compõem a mesa com a gente, das pessoas que também nos acompanham, para que a gente possa somar ideias e fazer um enfrentamento adequado para mudar essa realidade. Essa frente ela começa com uma proposição pensando na Grande Florianópolis, que é onde eu resido, que é onde eu tenho mais diariamente contato com o que está acontecendo, mas já falei com outros prefeitos, falei hoje com o prefeito Egídio de Blumenau, já falei com o prefeito Sorato de Tubarão, já falei com o prefeito Adriano de Joinville. Quero levar essa frente para essas regiões também, para que junto, porque isso não é um drama só da Grande Florianópolis, isso é um drama das maiorias das grandes cidades, para que junto a gente possa dar um norte e uma solução para resolver o que está acontecendo nos nossos centros urbanos. Então, vou dar início às palavras aqui, começando pelo Célio, e depois a gente vai dando continuidade para os demais membros da mesa. Obrigado, deputado. Muito boa noite. Dizer que é uma honra estar aqui na instalação da Frente Parlamentar. Te agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos juntos no momento histórico de discussão, de avanço, principalmente, da nossa capital. Em seu nome, cumprimentar os meus colegas presidentes da CIBIG, da CDL de Biguaçu, que tem feito lá um grande trabalho. Um abraço para o nosso amigo Valério lá, e também para as nossas co-irmãs aqui, Sindilógia e CDL, que tanto contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Bom, boa noite a todos. Me chamo Célio, estou o presidente da nossa ACIF. A ACIF, para quem não conhece, é uma entidade de 110 anos, que se aproxima, meu deputado, de 6 mil associados. Tenho a grata felicidade de estar em uma entidade que vem crescendo e vem propagando o associativismo como ferramenta de resultado. E aí a união dessas partes, na minha visão, é que vai fazer a diferença para que a gente possa construir bons projetos para o desenvolvimento. E aí eu volto aqui para a nossa região central, uma região que efetivamente realmente precisa de um carinho, uma atenção muito especial, pela pujança que já foi no passado, e o pós-pandemia a gente vê uma recuperação
mas efetivamente aquele empresário, aquele associado que nos procura no dia a dia, efetivamente apresenta dores que o deputado levantou agora e que a gente realmente precisa de um carinho, uma atenção especial. Nessa gestão, fiz o convite para a Fabi Marchetti, que está aqui na nossa frente, vai ser a nossa diretora da região central e que vai ter essa missão de articulação, de efetivamente da gente conseguir mapear e entender dentro da área central, e principalmente olhando para as micro-regiões, quais são os projetos que a CIF efetivamente vai realizar investimento de cunho próprio. A CIF hoje, ela dentro da sua peça orçamentária, ela investe quase 6 milhões de reais em projetos voltados para o desenvolvimento da nossa cidade, e parte desses recursos nós queremos alocar aqui na região central, e a gente precisa decidir efetivamente, num primeiro momento, qual dessas micro-regiões a gente vai começar o trabalho, porque a gente entende já que, na Vidal Ramos, por exemplo, a gente teve um sucesso lá num período de revitalização, mas que precisa de um olhar e um carinho especial para a gente poder avançar, assim como algumas outras ruas que apresentam problemáticas. E numa conversa recente com o tenente-coronel que comanda o 4º Batalhão, algumas ações simples podem ser feitas, desde uma melhor capacitação para o nosso empresário de medidas protetivas para que o ambiente dele esteja mais utilizado, que ele possa colocar os recursos que ele tem à disposição com as câmaras de vigilância para a nossa Polícia Militar, num trabalho de integração. Então, a entidade ela vai trabalhar nesse sentido. E aí, obviamente, o nosso escopo é que a gente possa desenhar em conjunto ações menores em que, efetivamente, a articulação política institucional ajude a ter os encaminhamentos e, efetivamente, aquilo que a gente precisa bater na mesa, colocar recurso não só do empresário, mas da entidade e, quem sabe, de emenda parlamentar, enfim, buscar recursos do governo para que aquela área possa avançar. Então, deputado, eu estou imensamente feliz pela oportunidade de estarmos nesse momento aqui discutindo temas tão importantes como você colocou, e a gente sabe efetivamente aqui, não vou entrar dentro de cada um, porque talvez não seja esse o momento, mas quem sabe essa frente aqui possa criar um grupo de trabalho em que a gente possa avançar numa pauta e construir um plano para chegar, quem sabe, até o final do ano aí, com vários desses problemas resolvidos. E te dar os parabéns assim, pela criação. Eu vou economizar um pouco do meu tempo para que deixe os colegas também falarem, mas estou muito feliz pela oportunidade que estamos tendo aqui de discutir o avanço, mas acho que, acima de tudo, criarmos um grupo de trabalho com metas, com um olhar para a gente poder chegar ao final do ano com bons resultados. E aí eu estou olhando aqui mais para o nosso centro da nossa cidade, que é onde a gente tem uma atuação mais institucional, e trocando boas práticas, como o senhor falou, com as demais regiões, talvez algo que esteja sendo executado em Biguaçu a gente possa trazer para cá e executar com maior facilidade. Então, muito obrigado. Fico à disposição para a gente poder efetivamente realizar um grande trabalho aí e ajudar o nosso associado, né? O empresário que está lá na ponta, que efetivamente tenha as suas demandas atendidas. Muito obrigado. Obrigado, Célio. Dando continuidade, vou dar a palavra ao senhor presidente da CDL do município de Biguaçu, Jonathan Manuel Porto. Boa noite a todos. Sou o Jonathan, como foi apresentado, presidente de Biguaçu. A nossa realidade lá é um pouco distinta de Florianópolis, né? A gente não tem um tamanho, mas nós estamos em crescimento e está expandindo muito o município de Biguaçu, e a nossa briga realmente é sempre pelo comércio, né? Ao contrário daqui do centro, a gente briga para que o nosso comércio ele seja revitalizado, mas para todos os bairros. A gente tem o mesmo problema que é hoje com os moradores de rua. A gente tem conversado bastante com a polícia em relação a isso, tomando algumas medidas. Inclusive, o comandante que tomou posse há pouco tempo tem feito um excelente trabalho lá. Mas, como foi dito aqui, né, à noite fica um pouco arriscado, a gente tem medo, né, principalmente mulheres, a gente tem nossas famílias, que às vezes chegam do trabalho à noite e a gente vê realmente a mesma situação. A gente tem outras situações particulares lá, questão realmente urbana com o município, mas a gente se coloca à disposição para trazer a pauta de Biguaçu, né, como CDL, dos nossos lojistas lá. Acredito que da Cibig o David vai poder falar melhor do que eu. E a gente se sente grato por estar aqui hoje, pelo convite e especialmente pelo trabalho em conjunto, né? Eu acho que a força de a gente trabalhar unidos aí em prol dos municípios da Grande Florianópolis vai ser muito bom, e eu acredito que a gente vai ter um resultado muito,
muito melhor que se Florianópolis estivesse brigando sozinho ou que se São José estivesse sozinho aí nessa luta, né? Que eu acho que é uma luta de todos. Temos dores muito parecidas e a gente agradece novamente e se coloca à disposição. Obrigado, Jonathan. Convido agora o senhor presidente da CIBIG, David Luiz Carvalho. Boa noite a todos. Nós ficamos honrados de ser convidados para participar aqui também. E, usando um pouco aí o que o deputado falou, o que a gente vai precisar é trabalhar muito a desburocratização. Lá na cidade de Biguaçu, nós não temos muitas obras abandonadas. Temos uma situação com moradores de rua, mas o nosso centro histórico ele é pequeno. Praticamente é um conjunto um casarão, é uma esquina. Mas, acompanhando empresários que tentaram revitalizar, o problema não era recurso, o problema era burocracia. Só quem vai aprovar um projeto de revitalização em obras, às vezes é em torno de tombamento, ou obras antigas, que passa pelo IPHAN e espera, às vezes, 1 ou 2 anos para conseguir, e aí é onde desanima o empresário em vir revitalizar. Então, esse é uma frente que realmente vai ter que ser trabalhada. Outro que lá na nossa cidade, que a gente vai poder contribuir aqui, que também alguns empresários vieram até a nossa associação, quando quiseram reformar os imóveis e também revitalizar algumas regiões, sobre a lei da acessibilidade, em que a gente também precisa, é uma lei federal, e assim como o patrimônio histórico tem que ser respeitado, a acessibilidade também, mas é preciso ter uma frente para usar a razoabilidade da lei, né? Então, eu penso que uma frente, né, assim, com várias mãos trabalhando, vai poder contribuir, porque todos os municípios do Estado passam por essas dificuldades. Todos os empresários que querem fazer passam por essas dificuldades. Então, a gente de Biguaçu se coloca também à disposição para estar participando aí dessa frente, que, para a gente, começando aqui pela capital, é a nossa capital, então a gente também passa por isso, né? E eu sei que vai ajudar todos os municípios, porque poucos municípios são jovens a ponto de não ter áreas assim abandonadas, né? Acho que isso aí tem no estado todo, né? Então, agradeço mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Obrigado, David. Antes que eu passe a palavra para a nova participante, eu queria que passasse, Renan, uma lista para quem quiser depois se pronunciar, falar um pouco, para que eu possa ter os nomes e depois dar o direito da palavra. Convido agora a senhora analista de articulação institucional da CDL de Florianópolis, Luciana Tavares, para se pronunciar. Olá, boa noite a todos. A CDL Florianópolis, hoje, ela já vem numa luta aí, né, com o centro da cidade já há mais de 20 anos. Quando o terminal, que é o terminal antigo, passou para esse outro terminal principal ali, houve um esvaziamento muito grande da região leste do centro histórico. Então, ali, nós ficamos numa luta ali por quase 20 anos para que ocorresse essa revitalização. Bem, a revitalização saiu, mas temos hoje outros problemas na região, como pessoas em situação de rua, um alto índice de furtos na região, né? E visando, né, dar um aspecto, né, de segurança para essa região e para a região central, a CDL, através do Núcleo de Proprietários de Imóveis do Centro, doou mais de 20 câmeras com inteligência artificial, tá, para a região central. Essas câmeras elas ainda serão interligadas, tá, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que são aquelas que a pessoa tem um mandato, a polícia vai ser acionada. Hoje, elas já atuam junto com a Guarda Municipal, dentro de um comportamento suspeito, né? E a Guarda já se posiciona. Nós colocamos à disposição também 2 discípulos para a Ordem Pública, para a Secretaria da Ordem Pública. E esses discípulos, eles são operados pelos famosos amarelinhos, né, Rose, que a gente conhece bem, e eles ficam andando ali, circulando também no centro da cidade, tirando muitas pessoas em situação de rua,
da frente das lojas, tanto no período de movimento ou do comércio já fechado, né? Porque hoje a Felipe Schmidt, que nós estávamos conversando, era o ponto comercial mais caro e mais procurado em todo o estado. E hoje a quantidade de lojas vazias é muito grande. Acho que isso não representa o que é o centro da nossa cidade hoje. Então, a CDL está buscando efetivamente, através do trabalho dos seus núcleos, atuar cada vez mais junto aos órgãos de segurança, junto à Prefeitura Municipal e até mesmo ao Governo do Estado, tá? Melhorar essa condição de segurança do centro da cidade. Nós, por muitos anos, nós fazemos parte do DOA, que é um grupo que atua do Ministério Público e vários, né, segmentos, segurança pública, órgãos da prefeitura, para atuar com as pessoas em situação de rua. E é um trabalho árduo. Parece assim, a impressão que muitas vezes a gente tem é do enxugar gelo, né? Estamos agora aí já numa fase de elaboração com relação a campanhas, tá? Para conscientizar a população com relação à doação de esmolas, a doação de recursos, né, de dinheiro, até mesmo de alimentos, que esses alimentos eles viram, né? Existe a troca nos pontos de droga, então a gente está fazendo uma campanha e agora já estamos na fase de elaboração. Dentre outras ações, né, hoje o presidente, que é o Eduardo Queires, ele está muito focado, tá? Tem atuado muito firme, muito forte nessa questão, principalmente da segurança do centro. Obrigado, senhora Luciana. Concedo a palavra agora para a senhora Rose Macedo, Cindy Lojas. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Rose ali da Vidal Ramos, né? Uma grande entusiasta pela revitalização do centro histórico de Florianópolis. Eu acho que, quero dizer, em primeiro lugar, a gente já teve uma conversa há 2 meses atrás, e eu acredito que o entusiasmo de passar essas revitalizações te contagiou um pouco, Alex. E a Vidal Ramos, ela começou um trabalho de revitalização com a CIF, junto com o SEBRAE, e é um motivo, um case de sucesso. Hoje nós somos uma rua que ela compete, sim, com os shoppings de Florianópolis. Então, prova disso, eu acho que essa iniciativa que está acontecendo agora, meus parabéns, é uma iniciativa que tem tudo para dar certo, porque o centro está precisando desse novo olhar. Porque eu vejo que as entidades como CDL, Cindy Lojas, a CIF, SEBRAE e outras entidades, elas estão dispostas a contribuir para a melhoria do centro. Mas eu vejo também, Alex, que precisa ter a participação também do empresário local. Se não tiver a participação do empresário local, nenhum projeto de revitalização dá certo. O próprio empresário, o próprio comerciante, ele tem que participar das ações para que saia um projeto com êxito e de sucesso. E a Vidal Ramos acontece isso. A gente tem 98 comerciantes e hoje eu digo para Vidal, para vocês, que a Vidal Ramos, até no quesito segurança, tem. Nós pagamos, nós custeamos entre nós lojistas e pagamos um zelador para fazer esse trabalho de zeladoria na Rua Vidal Ramos, visando esse trabalho de inibir que os PCRs abordem as pessoas que estão lanchando, que estão fazendo suas refeições e que eles ficam com pena e dão realmente ajuda para essas pessoas que estão na rua. Então, eu quero dizer também que já participei de várias ações, inclusive como presidente do CODECEM. Na época, o vice-presidente, o Olavo do Pantanal, que está aqui presente, a MOSP, né, a Associação da MOSP, uma das convidadas que eu trouxe. Inclusive, a gente revitalizou a estrada, né, a rodovia ali do Pantanal. Né? Fizemos várias ações, Alex, inclusive no Monte Serra, onde a gente fez muitas benfeitorias na nossa administração. Então, eu vejo que
essa união, ela mostra que dá resultados excelentes. Essa participação, tanto do empresário quanto do lojista, e o poder público, porque o poder público ele pode nos ajudar, mas nós temos que também ter essa vontade e esse empenho de trazer as demandas, que é o que está acontecendo agora. Parabéns pela iniciativa, sou entusiasta pelo centro dali de Florianópolis e vou estar junto com você, colaborando e trazendo essa benfeitoria que o centro da capital de Florianópolis merece, e que ele não fique só aqui, que ele contagie outras regiões, como estão vocês aqui presentes. Obrigada. Obrigado, minha amiga Rose, com certeza contagiou, e a gente está dando continuidade na conversa que nós tivemos lá atrás. Quero pedir para compor a mesa o nosso secretário executivo de mobilidade de Florianópolis, que chegou agora. Obrigado pela presença, Coronel Araújo, por favor. Então já chega compondo a mesa e ganhando o direito da palavra. Pedindo a licença, porque admiração, ele sabe que eu tenho muito por ele, o comandante Araújo Gomes. E hoje, se a Vidal Ramos tem esse projeto de zeladoria, ideia do nosso querido comandante Araújo Gomes, e que está dando resultados positivos, né, Renan? Legal, fico feliz. Bom, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo atraso, né? Houve uma sucessão, eu cheguei de Itajaí de outra reunião e fiquei na outra sala, olhando o painel ali e tentando identificar exatamente onde seria, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, deixar bem claro que eu não estou mais na área de segurança pública do município, eu estou na área de mobilidade. Então, a minha fala aqui é muito mais pela experiência em segurança pública do que representando a voz da prefeitura na área de segurança pública, que tem hoje, na vice-prefeita Mariane, a secretaria, e que vem implementando uma série de ideias, conceitos, dando prosseguimento em alguns projetos e iniciando outros que representam, né, a vontade da prefeitura e alinhadas com o prefeito Topázio. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, porque, na verdade, enfrenta ou ataca, que são expressões que normalmente a esquerda não gosta de ouvir, a questão da criminalidade e da desordem pelo caminho do urbanismo, que é o consagrado como o caminho mais eficiente. Nós temos algumas experiências bem-sucedidas, algumas mal-sucedidas, e muitas lições aprendidas ao longo da jornada em Florianópolis, do ponto de vista de experiência pessoal e ao longo de algumas décadas de estudo das questões de segurança pública. E hoje eu não tenho a menor dúvida sobre alguns conceitos, deputado. O primeiro deles é que a força de segurança sempre é a cunha da ordem. Ela deve chegar primeiro para, mesmo que artificialmente, garantir o controle do território no espaço público, para que as ações que venham a seguir sejam melhor sucedidas, né, Rose? Foi uma coisa que a gente aprendeu e que confirma o que diz a literatura. Então, estar próximo às forças de segurança e valorizar essa questão da ocupação territorial é fundamental. O segundo é que a desordem no espaço público, principalmente relacionada a pessoas em situação de rua, mas não apenas, está ligada à falência de algumas políticas públicas nacionais que foram implementadas nas últimas décadas. E eu gostaria de aproveitar para elencar rapidamente quais são, na minha percepção. Primeiro, a política do desencarceramento sistemático. A ideia de que pessoas, por não cometerem crimes violentos, mesmo que sejam recorrentes, não sendo reincidentes do ponto de vista jurídico, não devam ficar contidas, como se o dano que eles causam à sociedade não fosse suficiente para que a pena ou o aprisionamento, se não servir para recuperação, que pelo menos neutralizar a ameaça que eles representam de forma recorrente à sociedade. Segundo, a falência da nossa política antidrogas. Então, eu presenciei a mudança nos últimos 30 e poucos anos no serviço ativo e me recordo como se fosse hoje, deputado, a promessa de que nós não cuidaríamos mais dos usuários, porque bastaria atacar os grandes traficantes e que isso resolveria, e que os usuários, livres do estigma da criminalização, buscariam ajuda. Um fracasso absoluto.
A verdade é que as drogas tomaram conta da juventude, tomaram conta dos jovens adultos, que são os usuários de 15 anos atrás, já fruto dessa política, e isso ocupou as ruas. Terceiro, o fracasso da política antimanicomial. Então, nós temos doentes graves, do ponto de vista de doença mental na rua, que representam, primeiro, uma questão humanitária degradante, porque são pessoas que precisam estar contidas, precisam de atendimento sistemático, e não têm, por uma política que parece ter sido equivocada, pelo menos em relação a essa população em situação de rua. Não consigo acreditar que alguém em grave situação de doença mental consiga se submeter a um tratamento voluntário em que você diz, olha, vai uma vez por semana lá no CAPS, tal hora, para a sua consulta, e o cara não sabe nem onde vai dormir hoje à noite, não sabe o que comeu ontem, não está totalmente aéreo, e isso, obviamente, não funciona. E, segundo, ignorando o risco que isso traz para as demais pessoas. Então, a política antimanicomial foi um fracasso absoluto. E o quarto, a nossa dificuldade em regular pela força, quando necessário, as regras de ordenamento do espaço público. Então, você até tem medidas proibindo algumas condutas, mas elas são inócuas com determinado tipo de população, porque, óbvio, não faz sentido, eu vou usar aqui a expressão no sentido irônico e não depreciativo, o que adianta você multar um mendigo, alguém que não tem qualquer tipo de vínculo ou responsabilidade, porque jogou lixo no lugar errado, ou porque está dormindo onde não deveria dormir, ou porque depredou alguma coisa, é absolutamente inócuo. E isso traz, para as áreas urbanas, uma degradação, deputado, absolutamente complicada. Então, eu lhe parabenizo, creio que há um repositório de boas práticas com evidências científicas, que é a nova linha da segurança pública, trabalhar em práticas baseadas em evidências científicas, e há estudos sobre quase tudo que nos assola, que podem servir de inspiração, e eu não tenho a menor dúvida de que será mais uma ação a reforçar a busca e o alcance das soluções que se busca. Lembrando sempre que essa questão da recuperação, da revitalização urbana está muito ligada às pessoas em situação de rua, mas não é o único problema. Há outras questões envolvendo lixo, envolvendo mobilidade, envolvendo estética, envolvendo incentivos à manutenção das edificações, estímulos ao comércio nas áreas degradadas, muitas que já vêm sendo trabalhadas, mas que, obviamente, no Fórum Parlamentar dessa importância, podem ser reforçadas. E, em segundo, que a gente está falando em proteger algumas populações vulneráveis que, normalmente, são esquecidas quando abordadas nesse contexto. As mulheres, as crianças, os idosos e os deficientes físicos, que acabam sofrendo enormemente com essa degradação desses ambientes, que são ambientes extremamente complicados para essas populações. Eu termino dizendo assim, toda vez que eu trato desse assunto, eu lembro, Rose, que amanhã de manhã deve ter uma menina que deve se acordar às 5 da manhã numa cidade periférica da Grande Florianópolis, pegar um ônibus, já tensa, angustiada, sem saber o que ela vai encontrar quando ela chegar na loja que ela trabalha, em algum lugar da área central. Se vai ser um dia tranquilo, se ela vai encontrar uma pessoa embriagada, se ela vai encontrar tudo sujo, num grau que eu prefiro não descrever aqui, se ela não vai encontrar a loja dela arrombada, e proteger essas minorias, a criança que não consegue sair do colégio em paz, o idoso que não consegue ir na farmácia sem uma companhia adulta e masculina forte, presente, porque tem medo das abordagens ruins, e essa menina que trabalha ali no centro e que todo dia passa por um tormento, antes de chegar no trabalho, eu acho que é para elas que esse tipo de frente, para essas pessoas que esse tipo de frente precisa trabalhar e vai trabalhar. Então, eu lhe parabenizo pela iniciativa e nos colocamos à disposição. É uma preocupação para a Prefeitura, o prefeito Topázio tem buscado explorar o máximo de soluções e alternativas para isso, e, com certeza, a gente está à disposição. Agradeço a deferência
pelo uso da palavra. Eu vinha como espectador curioso, mas agradeço a oportunidade, que acabou sendo bem proveitosa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, secretário. Nós que agradecemos a ilustre presença e participação. Quero convidar também para compor a mesa Ana Paula Bortolini, representante da CIP Palhoça, por favor. E seguindo o padrão, tu já chega na mesa tendo o direito da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer e de lhe parabenizar. Vim compor a diretoria da CIP e vem representando o nosso presidente Lincoln Lennox. E gostaríamos realmente de parabenizar. Gostei muito da palavra utilizada por ela, que é entusiasta. Somos entusiastas e nos colocamos à disposição para ações e para que a revitalização ocorra da melhor maneira e no que pudermos auxiliar, estaremos à disposição. Obrigada. Parabéns. Obrigado, nós que agradecemos sua presença. Não sei se nós não tivemos inscritos até ali. Segura o microfone aqui que eu vou escolher alguns que eu quero ouvir, então, já que não, todo mundo está meio tímido. Tá, passa para ela lá depois. Os meus assessores vão se preparando que eu vou escolher algum de vocês aí. Boa noite a todos. Eu sou a Mariana, eu sou diretora de segurança da APROA, uma associação fundada há menos de um ano, fizemos um ano agora, né? Ela trata da Praça Olívio Amorim, região da Avenida Ercílio Luz. Muita gente fala sobre os moradores de rua, sobre o centro de Florianópolis. Só que o centro-leste e a região da Avenida Ercílio Luz é uma região esquecida. Ela não faz parte do projeto Bem-te-Vi, ela não está bem vista aos olhos da sociedade em si, na região de moradores de rua. Eles são varridos do centro, da região da Felipe Schmidt, e eles vêm para o lado de cá. Com a saída do restaurante popular, a nossa situação melhorou demais, né? A gente conseguiu, mas a gente passa pelo que a Luciana falou. Os comércios estão fechando, os imóveis estão cada vez mais vagos, a gente tem muito imóvel vago, porque o proprietário não tem o menor interesse em fazer, porque a região está completamente degradada. Só que nós temos o IFSC, que é o nosso Instituto Federal de Santa Catarina, nós temos o Instituto Estadual de Educação, o nosso maior colégio. As crianças estão ao léu, literalmente, porque elas estão convivendo com os moradores de rua, deitados nos bancos, ocupando os bancos, ocupando as mesas, ocupando a região. Fica o pai e a mãe que precisa trabalhar, deixando o filho sozinho, porque é a única possibilidade que ela tem, cruzando com os moradores de rua. Então, nós fundamos a associação para que a gente fosse visto e que a gente tivesse voz diante da sociedade. Claro que facilita muito o contato com prefeitura, com o pessoal de todos os contatos, a gente precisou ter força, porque a gente era uma região esquecida. Então, o Renan convidou a gente essa semana, lá na reunião do Conseg, que a gente sempre fez parte, mesmo antes da associação, porque a gente sempre quis ser visto. Tá? Sou moradora de Florianópolis há uma vida inteira, moro na região da Ercílio Luz desde sempre, meu filho convive ali, e eu acabei de, pela câmera de casa, olhar. Meu filho estava chegando em casa agora e eu fiquei olhando, porque a rua que eu moro é uma rua completamente esquecida, completamente abandonada e completamente lotada de moradores de rua. E aí a gente fica à mercê. Então, eu acho extremamente importante a gente se unir, porque não adianta eu atacar a Vidal Ramos, e eu fico extremamente contente pela Rose. Eu acompanhei também, ela fazia parte do Conseg, a gente acompanhou essas conversas. Eu fico extremamente feliz por onde está dando certo. Mas a gente não pode esquecer que nada está sendo feito. As ações com eles não estão sendo feitas. Eles simplesmente estão sendo empurrados e varridos de uma região para outra. E a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu trabalho em São José, ao lado do viaduto da Chico Mendes. Então, assim, eu convivo literalmente em casa e no trabalho com eles. A situação do centro, eu vi uma melhora, mas eu vi uma piora tão grande naquela região que eu não consigo descrever para vocês. Antes eles estavam em 1, em 2, em 3 embaixo do viaduto. Eles agora estão em bando. Literalmente a faixa de Gaza. Né? Então, assim, não adianta a gente só varrer, a gente precisa, de fato, se unir para que ações efetivas sejam feitas e a gente consiga ter uma sociedade, uma cidade um pouco melhor para a gente conviver. Por aí que eu vou... Alguém quer se... Então, pode passar.
Daí a pessoa se apresenta, fala o nome, como eu não tenho a ficha aqui, tá? Boa noite a todos. Eu sou a Cris, assessora parlamentar da FCDL. Estou representando hoje o presidente. Parabenizá-lo, deputado, por essa iniciativa. Nós representamos 209 CDLs, 45 mil associados. Então, o senhor conte com a federação para a gente levar isso para o estado inteiro. Faço das minhas palavras da Rose, da CDL de Florianópolis também, presidente da CIF, mas a gente recebe do estado inteiro manifestações de cidadezinhas nem tão grandes, tá? Pega Timbó, a gente tem recebido, eles estão pedindo realmente isso, nosso apoio, e eu me comprometo a trazer aqui tudo que a gente tem recebido para a sua assessoria, conte com a gente para levar para frente isso daí, tá? Parabéns mesmo. Eu que agradeço. A ideia é essa, que a gente possa, através de vocês, entender melhor a realidade do dia a dia de cada um. Eu penso que aqui, não vou dizer sozinho, porque ninguém consegue nada sozinho, mas vocês representam categorias, associados, que só vocês já fizeram muito, mas a gente, unindo forças, com certeza a gente vai fazer muito mais, e acho que o propósito é esse, para que a gente possa entender o drama que foi relatado agora em relação a onde ela mora, onde ela trabalha, que a gente possa entender o drama de Timbó, que a gente possa escutar um pouco mais de quem conviveu com a segurança pública, a triste realidade dessas pessoas que foram citadas aqui, os senhores de melhor idade, as crianças, as pessoas que saem 5 horas para trabalhar e não sabem o que espera na porta do trabalho. Então, a gente realmente precisa unir esforços aqui, que eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir, não se não for para vencer, mas pelo menos enfrentar da forma como tem que ser enfrentada essa triste realidade que a gente está vivendo hoje. Quem mais gostaria de falar? O senhor? Meu nome é Olavo, eu sou presidente da MOSP, Associação dos Moradores Sertão do Pantanal, lá no Pantanal. E, assim, bem importante essa questão da segurança, falado pelo secretário e pela amiga ali, porque, só para você ter uma ideia, eu moro na Rua Rosa, fico de frente à universidade, subindo. Essa semana, descobrindo um morador de rua, nós temos uma igrejinha lá, uma capelinha, né? Assim, ao público, de vez em quando o pessoal vai lá, os padres fazer missa, tinha um morador de rua dormindo lá, ou seja, 1000 metros subindo a rua, lá no final da rua, você vê que eles estão se exportando aí pela cidade, né? E, realmente, eu acho que uma das questões mais sérias que tem em Florianópolis hoje é a questão do morador de rua, né? Eu até participei de algumas reuniões lá com o Rodrigo, lá no Conseg também, né? E a gente vê a gravidade que é o problema, sabe, secretário? Então, assim, parabéns ao senhor, e eu imagino que todo esse grupo aqui, secretário, segurança, né? Envolvido, o pessoal do comércio também, isso talvez a união faz a força, né? Talvez a gente consiga dar uma melhorada nessa cidade, que sempre foi uma cidade maravilhosa, né? Mas que hoje realmente está com alguns problemas seríssimos, e um deles principal, eu acho que é a questão de segurança. Né? Então, nós ficamos surpresos, e eu não sei nem o que fazer, Rose. Diz que o cara tem até uma foto aí, está dormindo dentro. Entendeu? Então, é uma coisa séria, né? Então, eu desejo sucesso nessa empreitada aí. Parabéns ao senhor. E agradeço o convite também que recebi. Nossa. Obrigado. Mais alguém inscrito? Leva o microfone lá para o Moraes, que eu quero ouvir um pouco dele sobre o dia a dia da segurança pública e o que ele tem enfrentado aí. Achou que eu não ia te ver aí, né, Moraes? Olá, boa noite, sou o subtenente Moraes, sou Ronda aqui do batalhão, atuo em toda a área do 4º Batalhão. E realmente o que a pessoa que está falando é verdade, né? Hoje o nosso maior problema é realmente o morador de rua, né? Mas agora falar sobre o cidadão, né, Rodrigo Moraes Vicente, uma coisa que eu percebo muito na área central são algumas coisas que devem ser melhoradas, tipo o transporte público para vir para cá, o estacionamento para vir para cá. Hoje o pessoal ele acaba se dirigindo aos shoppings, pela uma coisa, segurança pública, a segurança. Segunda coisa, onde deixar o seu carro, né? Que aqui no centro é tudo muito caro. Para deixar o carro aqui meia hora, o cara paga 30 pila, 20 pila. Nem todo mundo tem isso. Outra coisa, a acessibilidade das pessoas cegas, com cadeirantes. Então, essa parte é uma parte que tem que ser revista, e espero que na revitalização isso seja visto, né? Na parte da Polícia Militar, eu posso falar que a gente trabalha diuturnamente para dar a sensação de segurança para vocês, né, para todo mundo. A gente sabe que
a área central ela está com muito morador de rua, mas, para vocês terem noção, a gente aborda cerca de 100 a 200 moradores de rua por dia. A gente tem cadastrado para mais de 1.000 moradores de rua. Então, a gente faz nosso trabalho, né? Volto meu passo na Vidal, né? Aqui na rua aqui também da Mariana e do André. E a gente faz o possível, né? Mas a gente tem um teto de atuação. Então, a gente conta que os outros órgãos também nos ajudem com esse problema, né? Que o morador de rua traz. Desde a parte de saúde, desde a parte do pessoal que vai entregar uma marmita, que acho que tem que ter lá uma vigilância sanitária para não só fiscalizar o cara que está ali vendendo no churrasquinho. O cara que está vendendo no churrasquinho está querendo levar para a casa dele um dinheiro, né? Porque de repente ele é um informal e tal, mas também fiscalizar esse pessoal que dá marmita no terminal, na Praça 15, na Catedral. Então, acho que a junção de todo mundo vai fazer com que a gente tenha um lugar melhor e mais seguro para viver. Obrigado, Moraes. Vou pedir para você passar o microfone para o Hélio, que é o morador de São José. Eu quero ouvir um pouco sobre a realidade de Campinas e região ali. Cobração. Me pegou de surpresa, mas a novidade aqui, ou seja, não é novidade, né? Eu sou morador de São José, né? Trabalho como deputado. E eu fazia um trabalho lá em São José. Eu distribuía cachorro-quente, sanduíches para os moradores de rua. Era um trabalho que a gente, na época, fazia, porque realmente os moradores de rua, naquele tempo, não faz muito tempo, mas naquele tempo, eu digo que faz alguns anos, eram diferentes do de hoje. Mas naquele momento também identifiquei algo que eu fiquei pensando e depois, até com o tempo, eu fazer, não porque eu não tivesse o sentimento de ajuda, mas alguns, por que você está morando na rua? Um me disse que não, eu moro na rua porque eu quero, eu gosto de passar a noite inteira na rua, pô, mas eu tenho casa em Biguaçu, e isso ele vinha para São José. Então, mas ele gostava dessa vida. O outro, o que tu está fazendo na rua? Não, é que eu era casado. O juiz determinou que eu desse 50% do meu salário para minha mulher, eu saí do emprego, para não dar nada para ela, eu vim morar na rua, sabe? Então, as situações são as mais diversas. E essas situações, elas se agravam por vários motivos. Um deles é a economia. Antigamente, você andava no Cobrasol e você não conseguia achar uma sala para alugar. Era uma dificuldade tremenda. Hoje, a empresa que mais cresce no estado, vamos dizer assim, no Brasil, aluga-se. Em São José, hoje, se você quiser alugar salas na Avenida Central, onde o ponto comercial é mais forte, você encontra com facilidade. As situações precisam ser realmente revistas, mas com pessoas que tenham um interesse, vamos dizer, no povo, né? Na situação e nas necessidades para uma real mudança. E eu parabenizo aí o deputado, né, por essa frente parlamentar e coloca pessoas que realmente estão interessadas no desenvolvimento, porque a nossa cidade é turística, né, secretário? E temos aqui quantos milhões de turistas. E a situação cada vez mais vai se agravando, e a gente parece que não tem solução, parece que não procura e não tem solução. E acho que esta reunião aqui é de suma importância, e eu repeti aquilo que vocês falaram, contei 2 histórias que vocês não sabiam, e espero que a gente possa não ficar só na teoria, mas que a prática seja uma constante aí, enquanto o deputado estiver no seu mandato e puder nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Se ninguém mais gostaria de falar, eu vou passar para a Mona Lisa fechar ali a fala dos nossos assessores. Boa noite a todos. Eu sou Mona Lisa, assessora parlamentar do deputado Alex. E eu gostaria de aproveitar esse momento, deputado, para contar uma história. Alguns dias atrás, o senhor propôs um projeto para entendermos quem são essas pessoas na rua. E, neste dia, eu recebi uma mensagem de WhatsApp
de um ex-morador de rua com quem eu tive a oportunidade de cruzar e conhecer. Hoje ele faz um trabalho social, mas ele morou 3 anos na rua em Florianópolis. Ele conhece toda a realidade. Ele conhece todas as causas, as casas de acolhimento, o POP, o restaurante popular, tudo isso. Passarela, porque de verdade ele viveu isso. E ele mandou uma mensagem para mim, ele falou: Mona, eu estou muito feliz, agradeço ao deputado, porque parece que começaram a entender qual é o problema. Problema difícil não tem solução fácil. Cada morador de rua tem um porquê de estar ali. Tem, como o comandante Araújo falou, a pessoa que não tem condições mais de decidir por si. Tem a pessoa que não gostaria de estar ali, mas por uma situação financeira hoje está. Tem o viciado e uma infinidade de coisas. E para cada um deles é um remédio diferente. E aí ele falou para mim, eu fiquei muito chateado, Mona, outro dia que eu vi um colega meu viralizando na rede social, na página do responsável pela assistência social de Florianópolis, onde ele sai correndo e oferece trabalho. Ele falou, eu sei que as pessoas têm o hábito de colocar todo mundo na mesma panela, mas eu o conheço. Ele é uma pessoa que usa crack há muito tempo, ele tem família, e o sonho dele é sair dessa vida. Como uma pessoa nessa condição consegue simplesmente colocar uma roupa e ir trabalhar? Ela precisa de tratamento. Nós, enquanto município, Estado, enfim, precisamos pensar que nós precisamos parar de colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E, ao invés de fazer esse tipo de vídeo, onde fica parecendo que todo mundo é ali vagabundo, desculpe a palavra, nós precisamos de verdade entender essa realidade. E ele deu um exemplo muito simples. Ele falou, sabe como vocês vão entender essa realidade? Deem um pulo na prainha. As pessoas que estão na prainha, as enfermeiras da prainha, conhecem a realidade de cada um. Elas vão saber dizer quem está ali porque quer, que tem, de verdade, como disse o Hélio, quem quer, quem realmente tem uma família e gostaria de um tratamento, quem não tem condições de decidir por si. Então, o início desse trabalho, eu acho que deve ser, de verdade, cobrar assistência social do nosso município e também dos outros, para que, ao invés de colocarmos todo mundo no mesmo balaio, nós, de verdade, regacemos as mangas e vamos para a rua entender e fazer uma estatística de como tratar cada tipo de grupo, para que o comércio volte a funcionar. Nós temos uma insegurança violenta, uma insegurança muito grande aqui em Florianópolis. O colega de escola de uma prima minha foi assassinado no ano passado, com uma faca de 18 anos aqui no centro. Então, nós, de verdade, precisamos cuidar, e não tem solução fácil para um problema difícil. Muito obrigada. Obrigado, Mona Lisa. De fato, a gente fez a propositura de um projeto de lei que eu considero ser o raio-x para iniciar uma solução sobre moradores de rua, que é o cadastramento dos moradores de rua em Santa Catarina. Porque sem a gente saber quem são, de onde vieram, por que lá estão, quais são os seus problemas físicos, mentais, psicológicos, dependências, a gente não vai conseguir resolver isso, porque senão vai ficar enxugando gelo. Acho que tudo começa por esse raio-x. Eu espero que esse projeto tramite o mais rápido possível na casa. É o primeiro que eu vejo nesse sentido, para que, diante disso, a gente consiga, inclusive, entender como é que eles estão trocando de endereço, de CEP, mas estão dentro do estado de Santa Catarina. Alguma hora eles estão aqui em Floripa, outra hora eles estão em Balneário Camboriú, depois Joinville, depois desce para o sul, vão para Tubarão. Enfim, mas eles continuam dentro de Santa Catarina, porque para alguns venderam para ele que o estado de Santa Catarina é o melhor estado para se viver, e de fato eu considero que seja, mas para eles é talvez o único estado que eles consigam sobreviver, e a gente está pagando um preço muito alto por conta disso. Então nós precisamos entender quem são. Eu quero agora dar as palavras finais, e vou deixar em aberto para quem está compondo a mesa, começando pelo Célio, se quiser fazer alguma consideração final, Célio, antes da gente fazer o encerramento. Só te agradecer, deputado, reforçar aquilo que eu falei inicialmente. Gosto muito da visão do nosso comandante, vou chamar ele de comandante, porque ele comandou nossas Forças Armadas aqui, alguém que eu tenho muita admiração e uma inteligência profunda sobre o tema. Já te agradecer e eu acho que fica um dever para todos nós aqui ter uma continuidade desse trabalho, com as boas mentes que nós temos aqui,
para efetivamente a gente alcançar bons resultados futuros. Então, conte com a CIF, conte com a força da nossa instituição para a gente poder efetivamente enfrentar os desafios, como a Mona falou. Não tem solução fácil, né, para problemas difíceis, e é assim que a gente vai trabalhar em conjunto. Obrigado. Obrigado, Célio. Mais alguém da mesa gostaria de fazer consideração? Quero agradecer, Alex, né, ao deputado Alex, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né? E a gente vê essa mobilização, aonde o poder público, aonde as entidades e aonde as pessoas que participam da cidade querem essa melhoria. Então, deputado Alex, estou à disposição. Eu tenho certeza que todos aqui presentes, né? E a gente quer ver realmente todo esse trabalho ser executado e dar continuidade. Conte com a gente. E eu queria só ressaltar uma coisa antes disso. Todo mundo quer ver um espaço revitalizado, um espaço harmônico. Tanto é que o projeto da Vidal ele foi levado para 23, vieram 23 delegações de fora, inclusive uma dos Estados Unidos, visitar o projeto da Vidal. E eu visitei 17 cidades de todo o Brasil levando o projeto da Vidal Ramos, que, inclusive, em Tauá, foi um case de sucesso tão grande que movimentou a cidade de Tauá, foi referência ao projeto da Vidal Ramos. Então, se a gente se unir e se a gente participar, a gente modifica realmente o lugar onde a gente sobrevive. Obrigado, minha amiga Rose. Bom, acho que diante de tudo que a gente falou aqui, a gente percebe que um dos grandes gargalos para que a gente possa dar realmente retornos sobre o que a gente pretende aqui, o primeiro caso mais citado é moradores de rua, né? Não tem como fugir desse tema. Lógico que outras atividades também correlatas a gente pode cobrar do poder público. Eu acho que também os moradores de rua encontraram uma zona mais de conforto para estar, que é justamente por conta do abandono que já vinha acontecendo, e isso só contribuiu ainda mais para a degradação dos nossos centros urbanos. Então, acho que hoje a gente dá início a um novo cenário onde a gente se encontra para unir esforços, unir forças e fazer a diferença para a nossa região da Grande Florianópolis. Quero contar com vocês, meu gabinete 111 está aberto para vocês, na hora que quiserem, para que a gente dê continuidade nesse trabalho e para que juntos a gente possa ser o símbolo da mudança que o nosso estado de Santa Catarina precisa. Porque, como eu falei no início, a gente começa pela Grande Florianópolis, mas eu quero, através da experiência que nós teremos aqui, levar isso para as outras cidades que também nos aguardam, para que a gente possa realmente fazer a diferença nesse estado que merece, né? Muito obrigado à presença de todos. Declaro, então, aberto a nossa frente parlamentar para a revitalização urbana da Grande Florianópolis. Obrigado.